Ok, pessoal, já de volta. Eu faço coleção de canecas, né? Caneca, não essas canecas assim, Viva Teresópolis, essas coisas não. Eu gosto de caneca de comercial, né? Como por exemplo essa aqui, Açaí do Alto, né? Então essa aqui faz parte da minha coleção. E agora o Açaí do Alto é um restaurante que tem ali na esquina do Correio. É bom pra caramba comer lá. Primeiro, porque você come rápido. Não é self-service. É aquele prato executivo, né? Aí vem a batata frita, a farofa, a salada, o arroz, o feijão, que é maravilhoso, né? Que arroz e batata frita é quase tudo igual, né? Mas feijão tem que saber fazer. O feijão é maravilhoso. Aí você tem um omelete, você tem um bife acebolado, um bife a cavalo, estrogonofe, obviamente não com feijão, né? Estrogonofe, tem gente que gosta, bota estrogonofe com feijão. E tem a opção de pratos, né? Varia assim de 17, 18 reais até 27, 28. Tá dentro do preço, tá dentro da média. Só que a comida é muito boa. Açaí do Alto, recomendo, como lá, né? E gosto do papo também lá, de ficar lá sentado, às vezes relaxando, batendo papo. Açaí do Alto na esquina do Correio, em frente ao Colégio Ginda Bloch, obviamente no alto. Ok? Indo agora para o nosso Luiz Cláudio Bandeira, vocês lembram? Abre um aqui para mim, Alex, por favor. Vocês lembram do Pão da Barra? O pessoal mais velho aí lembra do Pão da Barra, né? Pois é, estão falando aí, o Bandeira teve lá, numa reabertura do Pão da Barra. Luiz Cláudio Bandeira, conta pra gente. Recentemente, em uma sessão da Câmara de Vereadores, o presidente da Casa, o vereador Leonardo Vasconcelos, diz que o governo federal tem uma verba destinada à construção de uma clínica de olhos aqui no município de Teresópolis e que o local escolhido para a construção dessa unidade de saúde voltada para procedimentos oftalmológicos seria aqui na rua Alexandre Fleming, onde um dia nós tivemos o PAM, o Posto de Atendimento Médico da Barra do Imbuí. Eu estava hoje conversando mais cedo com a doutora Clarissa, já conversei com o prefeito também, daquele terreno ali do PAN da Barra, né, doutor Amorim? Então, a Secretaria de Saúde está fazendo levantamento de documentação para ver a titularidade do terreno, porque já temos aí o dinheiro já colocado de emenda impositiva, que é obrigada a vir pelo deputado Crivella, para que seja feito um centro de tratamento dos olhos aqui de Teresópolis, para que possa atender, inclusive, a região. Então, nós estamos desbravando, estamos lutando, pedindo, usando forças para que a gente consiga, de fato, fazer as coisas funcionarem. E essas moradias, foi o que o ministro me disse, isso aqui é o terreno. Se a prefeitura der o terreno, já está lá o dinheiro, já está tudo licitado, a construção já tem planta para ser adaptada, né, de acordo, mas já existe um modelo, eles vêm aqui e fazem, e o prefeito recebeu muito bem e tal. Eu estou documentando isso, que quem sabe a gente consegue ano que vem inaugurar uma obra do governo federal que há muitos anos não ocorre na cidade de Teresópolis. Tem muitos anos que o governo federal não pendura uma lâmpada em Teresópolis, a verdade é essa. Em junho de 2010, o imóvel do antigo Pão da Barra foi demolido com a intenção de construir uma nova unidade de saúde que funcionaria no mesmo endereço até o final daquele ano. A expectativa do governo Jorge Mário era de reativar aquele que já havia sido o maior posto de atendimento médico da cidade, com 800 metros quadrados, ampliando assim a cobertura de atenção básica do município. Não houve a tão aguardada construção e veio o abandono do terreno, que hoje está completamente tomado pelo mato. O posto de assistência médica da Barra do Imbuí, Jolden de Souza Campos, foi fechado no ano de 2003, ou seja, há 20 anos. Nesse período, ele era considerado o maior posto de atendimento médico do município, com cerca de 10 mil atendimentos mensais. Mas ele fechou em 2003 e em 2010, durante o governo do prefeito Jorge Mário,
o então secretário de Saúde do município, doutor Maurílio Schiavo, chegou a começar uma obra aqui para a retomada do atendimento no posto de assistência médica da Barra do Imbuí. Porém, não houve a construção do prédio esperado e até hoje está completamente abandonado. E agora você vai ter imagens aéreas de como ficou o espaço onde um dia foi o PAN da Barra do Imbuí. Quando o governo decidiu pela demolição do PAN da Barra, 4 vereadores médicos exerciam mandato. Alguns externaram insatisfação com o sucateamento da unidade de saúde. Porém, nenhum deles conseguiu mobilizar esforços para impedir tal demolição. Na ocasião, houve a criação de uma comissão parlamentar especial para os vereadores avaliarem os efeitos do fechamento do posto e tratar diretamente com o secretário de Saúde para reverter a intenção do governo de acabar com o PAN. Porém, a unidade de saúde acabou sendo demolida. Moradores da rua Alexandre Fleming lamentam que o governo volte a utilizar o espaço que pertence ao município para a construção de uma nova unidade de saúde, com a alegação de que, com o movimento ocasionado pelo atendimento popular, venha junto confusão, tumulto e muitos veículos circulando em uma via essencialmente residencial. Isso é óbvio, né? Quem mora ali, e ali tem... É uma rua pequena, não tem muitas casas, né? E eu me lembro quando o PAN da Barra funcionava, e isso já naquela época, há 20 anos atrás, era um tumulto naquela rua. E se for fazer agora, o tumulto vai ser maior ainda. Mas o terreno é da prefeitura. Algo tem que ser feito ali. Tem que se construir alguma coisa. Uma clínica oftalmológica, tá aí, uma coisa boa, porque não daria um movimento tão grande na rua Alexandre Fleming. Porque só iria pessoas realmente que fosse para fazer algum tratamento dos olhos, né? Da visão, da vista. Então, é uma boa ideia para se utilizar. Aquele terreno é da prefeitura. Então, a ideia, a sugestão aí do vereador Leonardo, ela é boa. Agora, vejam vocês, hein? Tem 20 anos que o PAN da Barra acabou. Tiraram o PAN da Barra dali. Isso foi há 20 anos atrás. E até, olha quantos prefeitos passaram nesses 20 anos e ninguém fez nada, né? Quantos prefeitos passaram? Aliás, Vanderlei, pode entrar pela cozinha mesmo? Já vim direto, teu microfone já está aqui, já está ligado. Nosso Vanderlei Pérez acabou de chegar e a gente vai conversar com ele. A gente está falando aqui, Vanderlei, do PAN da Barra, tá? Isso acabou há 20 anos atrás. E agora a ideia do Leonardo é fazer uma clínica oftalmológica. Mas os moradores do Alexandre Fleming, eles não querem, porque vai tumultuar a rua. Mas aquele terreno é da prefeitura. Esse PAN da Barra acabou há 20 anos, mas o pessoal ainda tem boas lembranças dele, né? Eu lembro tudo Era um dele. mini hospital, né? O Júnior, quando era criança, ele fez uma cirurgia no Hospital São José e os curativos iam ser feitos, então, aquele primeiro e segundo curativo da cirurgia de hérnia foi feito, então, no PAN da Barra. E era uma coisa tão improvisada que eu lembro que eu tinha que segurar a criança para fazer o curativo. Não é um hospital, né? Isso tudo se fazia, né, no PAN. E, do nada, eles acabam com esse postinho de saúde, que havia uma dedicação muito grande, né, da saúde para manter esse posto, fazendo essa função de um mini hospital. E ainda bem que pode voltar, né? Mas aquela rua ali, os moradores estão preocupados à toa, porque ela já não é aquela rua mais de antigamente, né? Era uma rua residencial, ela está muito comercial já, aquela rua, né? Já tem um movimento muito grande ali de... E em sendo uma clínica de olhos, não demanda o público que tem um posto de saúde. Exatamente. Né? É de consulta específica, são consultas mais demoradas, né? Então, ou seja, e é um imóvel maravilhoso, a gente nem tem noção de que existe aquela área tão grande ali, de mais de 2.000 metros, numa área tão privilegiada, central, né? Vai ser muito importante. Vai ser bem-vindo essa clínica e é possível que venha assim, porque o dinheiro existe, né? E o terreno existe. Então agora só falta boa vontade. O governo federal, ele fala, dá o terreno que a gente faz.
Então, o terreno está lá. Os terrenos para essas obras federais são sempre complicados. Por exemplo, nós perdemos aqui em Teresópolis um instituto de educação, que seria aquela universidade federal que haveria no Barroso. Lembra disso, né? Uma área de 130 mil metros. Era um instituto federal que ia ser criado ali. Está lá em Benfica agora. E daria um plus muito grande para a cidade. E por que não aconteceu? O tempo do mandato de um prefeito esbarra, às vezes, nas questões de terreno, né? Então, a legalização do terreno, desenrolar o terreno, acabou não dando tempo para se fazer a tal escola federal, técnica. Uma escola técnica federal. Eu não me lembro o nome agora. E ali, aquela escola não saiu, porque antes disso, aquela área foi dada para um grupo fazer um hotel. E dentro de um prazo eles tinham que fazer, senão devolveriam. Não fizeram dentro do prazo, mas se acharam donos da terra. E aí teve um rolo para devolver, para desenrolar o terreno e o terreno voltar ao município, o município ceder ao governo federal. No caso do terreno ali do Pão da Barra, não existe esse problema, porque o terreno já está desenrolado. E o dinheiro, quando ele vem de Brasília, ele já vem com o projeto pronto, com dinheiro, com o projeto e com a forma de funcionar. Então, realmente vai ser bem possível que surja realmente, que não seja esse projeto da tal de clínica, mais um desses projetos que se anuncia de se fazer em Teresópolis e nunca sai do papel. Né? Parece que aquele ali está para andar e está para virar realidade, sim. Agora, Vanderlei, por falar em sair do papel, olha só, está no jornal, matéria assinada por você, e é isso que a gente precisa fazer, precisa saber. O prefeito já comprometeu possível venda para pagar atrasados. Água pode gerar dívida maior que a Praça Olímpica para a prefeitura. SEDAI avalia seu patrimônio em 400 milhões e quer ser indenizada. Destrincha essa tua matéria para o pessoal de casa. Rapaz, essa coisa da SEDAI é bem complicado. Essa coisa da água, né? Porque a gente fala de água, a gente pensa muito no hidrômetro e na rede da rua. Mas a gente, como muitos municípios não tem estrutura de abastecimento, de captação e abastecimento, porque a água vem de outros municípios, se você olhar hoje o patrimônio da SEDAI, você tem que ver a estação de tratamento de Providência, que é uma estação, é uma estrutura muito grande. Depois você tem a estação de tratamento, a estação de captação em Providência, a estação de tratamento em Três Córregos, que é uma grande estação de tratamento, obra do Chagas Freitas, né, naqueles anos 70 e 80, e aí você vai ter depois a distribuição da água no Vale Paraíso, próximo ao cemitério, onde você tem a grande caixa d'água que joga água para a cidade e dali sobe a água para os morros através das elevatórias. Então nós temos aí cerca de 50 elevatórias, mais essa estação de tratamento e a estação de captação. E, além disso, você tem a rede. Esse patrimônio foi construído ao longo do tempo. E, normalmente, nos casos de concessão, como foi o caso da SEDAI, em 68, pelo Dr. Valdir, você faz um contrato em que o patrimônio reverte ao município ao final do contrato. Só que não foi feito dessa forma. Está previsto lá no contrato de 68 de que a empresa poderia ser indenizada pelo investimento que ela fizesse e que o recurso que ela obteve ao longo do tempo do contrato não fosse suficiente para amortizar aquele investimento. Então, basta você precisa provar que o que a SEDAI arrecadou em Teresópolis ao longo desses 30 anos não foi suficiente para pagar a estação de Providência, a estação de tratamento de Três Córregos e as elevatórias construídas ao longo da cidade. Para você ter um controle desse investimento, você teria que ter, como cessionário da prefeitura, tinha que ter um controle dessa evolução de receita e de gastos da SEDAI. E a prefeitura não tem nada disso. Se perguntar ao prefeito, a um vereador, a um secretário, quantos hidrômetros estão instalados em Teresópolis, eles não sabem. Né? Quantas redes existem? Não sabem, não sabe nada. A prefeitura não sabe nada de água. Se é que ela sabe de outras coisas dentro da administração, mas da água não sabe. Então, hoje, nós vamos ficar à mercê do que a SEDAI resolver dizer sobre esse assunto. Se ela diz que o patrimônio vale 400 milhões e que isso é dela e que não teve receita ao longo dos 30 anos para amortizar o investimento que o Estado fez no município, vai ficar valendo a voz da SEDAI. E existe um procedimento, existe uma ação no STF, apresentado pela Procuradoria-Geral do Estado, porque a SEDAI é do Estado, então o Estado entende que não pode sair de Teresópolis a SEDAI, porque a SEDAI é do Estado. Então, isso aí vai ser uma coisa ainda para se resolver. De qualquer forma, isso aí faz a gente pensar.
As conversas que existem hoje de venda da água é de que a venda da água seria feita por 25 anos pelo valor de 100 milhões. Está estabelecendo aí que valeria 100 milhões a água. Agora, como que pode você dar uma estrutura para alguém explorar ao longo de 25 anos, uma estrutura que vale 400 milhões por apenas 100 milhões? Está muito mal contado. Ou seja, eu sempre achei esse valor de 100, 200 milhões muito pouco para a venda da água de Teresópolis pelo prazo de 30 anos. Porque é 25, podendo renovar, que seja 25. Esse 100 milhões, a água de Teresópolis não vale só 100 milhões. Vale muito mais. A água de Rio das Ostras pode valer 100 milhões, porque lá nem água tem. Tem que buscar água de Macaé. A água de Cabo Frio pode valer 100 milhões ou 50, porque é junto na Iba, aquela lagoa que é perto do Silva Jardim. Agora, a água de Teresópolis, que você tem Jacarandá, Caleme, Triunfo, né? Você tem o Parque Nacional, e você tem o Comaria, né? E você tem ainda a captação do Rio Preto, lá em Providência, jogando essa água para Três Córregos, de onde a água vem para o Vale do Paraíso e vem para alimentar a cidade. Essa estrutura, ela não vale nem só 400 milhões. Pode ser que ela valha até mais de 400 milhões, até porque, quando a SEDAI fala de 400 milhões, pelo que ela investiu na cidade, porque ela já pegou uma estrutura pronta. Em 68, quando a SEDAI assumiu a água, já havia aqui a SAET. Você lembra da SAET, né? Você é desse tempo, Hélio. Então, se você tinha a SAET, ela já tinha a rede, muitas redes primitivas de Teresópolis ainda são da época da... Para mim? Não, para mim. Ainda são da época da SAET. Então, ou seja, você estava falando de 400 milhões de investimento que a SEDAI fez. Não naqueles investimentos lá dos anos 50, que a Triunfo, Penitentes, a barragem do Comari, são todas dos anos 50. Depois, nos anos 80, vai vir Jacarandá, e depois também, nos anos 80, vai vir a captação de Três Córregos, né? Então, você tem uma estrutura que vale mais, de fato, vale mais que 400 milhões. Isso não é coisa para passar para alguém por 100 milhões apenas. E aí você vê o prefeito prometendo pagar a dívida da Praça Olímpica, precatórios, no valor de 23 milhões, de dinheiro que vai usar dessa venda. Só que nós temos um problema aí, é que dependendo de como vai terminar essa ação do Estado contra o município em Brasília, nós podemos gerar aí realmente uma dívida de 400 milhões, ou até de mais que isso, porque na justiça vale quem tem o melhor advogado e o melhor argumento. E na coisa pública, como você está falando de uma dívida, de um patrimônio do Estado, onde tem dinheiro particular, porque é uma empresa mista, você tem interesse também de outros dentro desse volume de patrimônio que existe em Teresópolis. Mesmo que a gente entenda que esse patrimônio é do município, deve ser constituído para o município, revertido ao município, e não do Estado, pode ser que lá na frente, num rolo qualquer da justiça, a gente tem uma dívida de 1 milhão, de 1 bilhão. Podemos ter uma dívida Por que dessa. Não? Então, um prefeito não pode deixar isso vulnerável. Se você vai vender água, você tem que ficar muito claro que essa empresa absorve o passivo também desse patrimônio que vai ter, que talvez seja revertido para a SEDAI o valor que ele foi investido. Ou seja, você tem que achar essa solução que tem que ficar muito clara. Não pode simplesmente resolver o problema de agora, vender a água da cidade para arrumar 23 milhões para pagar precatório e colocar o morador, colocar o teresopolitano em risco desse possível rombo que vai vir mais para frente, porque a Praça Olímpica começou assim. A Praça Olímpica ia ser um jardim do Parque Regadas. A prefeitura foi lá e tomou a Praça Olímpica, tomou o terreno que era para ser do investimento, do empreendimento do Parque Regadas, e criaram ali uma pracinha. E desse terreninho, você arrumou uma dívida de 50 milhões, de 100 milhões, 200 milhões, e hoje está em 254 milhões. E quanto já pagou? E já pagou mais de 100 milhões. Abre um para mim aí, então, Alex, é muito por favor. complicado isso. Você tem que realmente olhar na coisa pública com mais responsabilidade, porque pode estar acontecendo alguma coisa muito ruim. Pode estar sendo gestado um problema muito ruim para a cidade nos próximos anos, se a gente não olhar para ele, não apontar às autoridades para que existe esse risco, sim. Agora, essa dívida da Praça Olímpica, que isso ali é uma confusão só, né? Essa dívida, Teresópolis, ainda deve o quê? Uns 100 milhões?
Não, deve bem mais 100 milhões. Deve ainda perto de 200 milhões. Isso é impagável. E ainda pode ter uma outra dívida, porque existe uma segunda ação da Praça Olímpica, além desses 200 milhões, porque foi feito em 2008, não sei se você lembra disso, 2007, a Prefeitura fez um acordo com os herdeiros, com os donos lá da Praça Olímpica. E depois não cumpriu isso. Então, existe uma outra ação agora de dano material e moral com relação a essa perda por essa ruptura do contrato em 2009, em 2008, na verdade, 2009, e que vai enrolar até 2013, 2014. Então, ou seja, esse tempo que a Prefeitura não pagou, existe uma outra ação para cobrar esse prejuízo que os herdeiros tiveram. E não está falando de herdeiros que depende de defensoria para receber o seu processo. Está falando de herdeiros com os advogados, com os escritórios dos mais renomados advogados do Brasil, que atuam nessa questão da Praça Olímpica. Por isso que esse valor está em 200 milhões e que pode ultrapassar ainda isso. Ô Flávio, o Vanderlei pode falar sobre isso aqui, mas muito rapidinho. Que o Vanderlei vai... existe possibilidade de rapidinho, quando se fala de assunto tão complexo. Não, é porque o tempo é escasso, né? A gente vai adiantando. O Flávio aqui faz uma pergunta, já fugindo do assunto, mas antes, Flávio, da tua pergunta, só para encerrar aqui a Praça Olímpica, a Praça Olímpica não, a água, vai ter uma audiência pública. Uma audiência fake, né? Uma audiência 10 horas da manhã, dia 19, semana que vem agora, né? 10 horas da manhã pela internet. Como o Teresópolis ninguém trabalha e todo mundo está aí sem nada para fazer 10 horas da manhã num dia útil, vai realmente ligar o computador e dar muita opinião sobre essa questão da água, né? Esse caso, a audiência pública feita pelo YouTube, 10 horas da manhã, é caso de polícia. Eu acho que pode ser que algum vereador, que alguém esteja tomando alguma providência contra esse tipo de providência da prefeitura, de fazer uma audiência pública secreta e indisponível à população. A audiência pública é a hora em que você coloca o assunto, vamos discutir isso aqui. Qual é a sua opinião sobre isso? O que você tem de forma para contribuir para achar o melhor resultado? Você não acha melhor resultado nenhum fazendo audiência pública de internet 10 horas da manhã, numa segunda-feira, né? Que ainda fosse no sábado. Internet nem pensar. Já passamos da pandemia. Agora nós temos que ter cara a cara. Se o prefeito quer vender água, ele mete a cara na frente de 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas e diz: quero vender água, que é muito bom para a cidade. Ele tem que ter essa coragem. É covardia o que o prefeito está fazendo. Covardia mesmo. Covardia com a cidade e covardia o ato covarde. Fazer uma audiência pública de internet é um ato covarde da administração municipal. Isso não podia estar valendo. Eu espero que ainda tem tempo. Pode ser que essa audiência não ocorra na internet, que venha para um espaço público onde as pessoas possam opinar sobre o assunto. Se houver essa audiência, a TV Diário vai transmitir. Nós vamos transmitir ao vivo essa audiência, se acontecer. Segunda-feira, dia 19. O Flávio comenta aqui e pergunta: até hoje ninguém sabe explicar os 50 milhões que a Prefeitura recebeu do ex-governador Wilson Witzel, que o prefeito Vinícius Clausen falou várias vezes que tinha usado o dinheiro para pagar os hospitais. E na CPI foi desmentido pelos hospitais. Nessa matéria de hoje, sobre a questão que agora o HCT está dizendo que vai parar, né, de atender, ou que está com o atendimento comprometido porque não está recebendo. Lá em dezembro, lembra disso, né? Em dezembro foi feita uma... Sim, que eles pararam. Houve aquela ameaça, o prefeito fez um acordo de pagar e não pagou. Não pagou aquelas parcelas e agora o HCT está com dificuldade de dinheiro. Nós estamos agora para o dia... Em junho, vence os 4 meses de carência que o Hospital São José deu, né? Tem que dar pelo contrato de atendimento até finalizar. Está valendo, a partir de junho, o São José não atende mais SUS, né? Então você tem... E o prefeito disse que pagou as dívidas do São José e do HCT, com aqueles 50 milhões. Lá atrás, nós já fizemos matéria sobre isso no jornal, sobre esse sumiço dos 50 milhões. O dinheiro veio para resolver a questão da saúde e se pagou alguma coisa, não sei o que, com ele, porque a dívida está aí. O que o HCT está cobrando são dívidas de 2017 para cá. Então, se os 50 milhões pagou essa dívida, como é que está devendo ainda, né? A dívida com o Hospital São José é de 58 milhões, cara. Então, não foi pago nada, porque usou os 50 milhões do Witzel com o quê, né? Então, houve uma época muito boa que tinha muito recurso para Teresópolis e esse dinheiro fosse usado realmente, investido
na quitação dos débitos que havia, poderia ter resolvido a questão da saúde. E, pelo visto, parece que não foi. Porque se o HCT não receber, ele vai parar de atender. O São José já vai parar de atender mesmo, que já viu que aquele dinheiro é perdido, que não tá em chance de receber aquele dinheiro, e a prefeitura sem dinheiro não vai pagar nada nos próximos meses. As clínicas é uma situação mais grave ainda, porque essa notificação que a Hospital das Clínicas fez ontem para a prefeitura é avisando que está em situação de dificuldade de dinheiro, não dá para ficar fazendo atendimento SUS com dinheiro do particular, que ela se banca com o particular, e que já anunciou que em junho, quando termina o prazo, quando tem um novo POA, né, um novo plano, o pacto que eles vão fazer com a prefeitura, ela já disse que vai inserir uma cláusula autorizando a paralisação imediata do atendimento se não receber em dia, que é onde o São José está sem receber e tendo que fazer o atendimento ao longo de 4 meses, mesmo não recebendo, porque está escrito em contrato que tem um prazo de carência. Então, esse prazo de carência do contrato vai acabar com as clínicas a partir de junho, porque ela está avisando que vai fazer um novo contrato, desde que não tenha prazo de carência para receber. Para de atender, continua a dívida. Chegou no dia 30, venceu, tantos milhões que tem que receber. No dia 1º, pode parar de atender, porque vai estar em contrato isso. As clínicas estão dizendo isso. Faço o contrato de novo, mas eu quero o direito de parar a partir do momento que não tiver, que não receber. Então, é uma situação que agrava, porque você está falando isso no momento, nós não estamos falando da época mais que Witzel mandava 50 milhões para Teresópolis. Estamos falando da época que o governador não recebe mais o prefeito no gabinete, no Rio, né? Quando muito manda o vice receber. Ou seja, a relação entre o prefeito, até porque o governador não tem nada mais com Teresópolis. Ele não é candidato a nada aqui e não tem nenhum motivo. A preocupação do governador é limpar as gavetas e resolver a questão do seu mandato. A mesma preocupação com o prefeito. Então, na época que a cidade está sem dinheiro e que secaram os recursos federais que vinham para cá, aquelas emendas do Goleal, nada daquilo tem mais, vamos ter uma dificuldade muito grande pela frente aí. É bom o prefeito parar de gastar dinheiro com tablet que não é entregue, com coaching, com esses cursos, e viabilizar o orçamento para ter condição de ter o mínimo de atendimento, um atendimento razoável que seja na saúde nos próximos anos, nos próximos meses. Perfeito. Vanderlei, obrigado pela tua participação. Eu acabei de criar um quadro no programa. Acabei de criar um quadro, estou criando agora, ele nem sabe ainda, vai ser. Vanderlei, explica aí. Olha. Top? Que responsabilidade. Tá feito. Vanderlei, tá explica aí. A gente vai falar disso daqui a pouco, eu e ele, e com o Alex também. Aliás, a ideia foi do Alex, tá? Alex, hoje a gente estava conversando sobre o programa. Vanderlei, explica aí. Eu estou indo para o comercial, na volta eu vou falar sobre o bairro Santa Cecília, Lama Fria. Eu sou da época da Lama Fria. Conhece a Lama Fria? Povo da antiga, né? Povo da antiga, o pessoal ficou meio assim, né? As pessoas têm vergonha da sua origem, né? Lama Fria, Barroso, hoje é bairro Santa Cecília, mas a gente tem que ter orgulho dos nomes dos lugares, né? Também acho. Você vê Vale da Revolta. Eu conheço. As pessoas já vi conversa lá de vereador até falando de mudar o nome do bairro Vale da Revolta. E Vale da Revolta é Vale da Revolta da Armada, né? Sinal o povo de lá é revoltado com nada, não. A Revolta da Armada é um episódio da história do Brasil e que, a partir do momento que você sabe que a origem do seu bairro tem referência num episódio da história do Brasil, isso te enche de orgulho, te enche de motivação para gostar do nome que tem, né? Então, os nomes têm a sua motivação. E o bairro Santa Cecília é um bairro de destaque em Teresópolis, né? Onde a comunidade está se organizando, está organizada e se falando e buscando as soluções, né? Achando caminhos para a comunidade e para a cidade. Isso é muito importante, porque Teresópolis é um município composto de 49 bairros urbanos, e cada vez que os bairros se organizam e apontam para as autoridades as suas necessidades, isso faz com que as pessoas... que a cidade melhore, né? Que essa interação é muito importante. A cidade não é dos vereadores, não é do prefeito. Ela é das pessoas que vivem nela através das suas representações nos bairros, nas associações, nas entidades, né? Nos clubes de serviço. Então, é muito importante quando os bairros se organizam. E a gente vê isso num bairro da cidade, como é o caso de bairro Santa Cecília, é motivo de satisfação. Isso é bom caminho, né? É bom, vislumbra um futuro um pouquinho melhor para a gente. Perfeito. Vou para o comercial rapidinho, na volta, bairro Santa Cecília. Aquele abraço, a gente volta já.
Posto Santo Estevão, já falei, Recanto dos Pescadores, ou melhor, Centro Gastronômico Recanto, aqui na reta. O local certo para a comida japonesa, que é a melhor comida do japa da cidade. A gente volta já.